pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia Neves, aqui do canal Canadá Entre Amigos, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 5 erros que as pessoas cometem quando elas estão aplicando para um visto temporário. Bom, se você tem a intenção de vir para o Canadá, se você pensa que o Canadá pode ser a sua futura casa, eu te convido então a se inscrever no nosso canal, a curtir o nosso vídeo se você gostou, a deixar seus comentários, deixar suas questões, que a gente vai ter o maior prazer em respondê-las. Bom, vamos lá, pessoal. Quais são os 5 maiores erros que as pessoas cometem quando elas estão aplicando por um visto temporário? O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é você não saber para qual visto você tem que aplicar. Essa decisão ela vai estar baseada, então, qual que é a tua intenção. Se você tem a intenção de vir para o Canadá apenas para curtir umas férias, ficar um curto período de tempo, você pode se beneficiar do ETA, por exemplo. O ETA é o Electronic Travel Authorization, que vai te permitir vir para o Canadá e gozar aí talvez de 6 meses de estada temporária. Só que para que você seja elegível a aplicar para esse tipo de visto, você tem que cumprir 2 critérios. Ou você tem que ter tido um visto canadense nos últimos anos, ou você tem que ter um visto americano válido. Agora, se você não cumpre nenhum desses critérios, você nunca veio para o Canadá, não tem um visto americano, o que você pode fazer é aplicar para um visto de visitante. Esse visto de visitante, ele vai te permitir, da mesma forma que o ETA, vir para o Canadá e ficar aqui por até 6 meses. É claro que, no momento em que o teu visto é aprovado, é muito importante você notar que isso não te dá garantias de qual que vai ser o teu tempo de permanência aqui no Canadá. Quem decide isso é o oficial na borda, é o oficial na tua entrada aqui no país. De toda forma, esse é o esperado, 6 meses. Então, se essa é a tua intenção, vir para o Canadá só para passear, a gente tem aí 2 opções. ETA ou ETA, ou você também tem o Visitor. Agora, se a tua intenção é estudar, certamente a gente está falando de um visto de estudos. É ele que vai permitir que você venha para o Canadá, independente do período que você tem aí para cumprir o período de estudos, é o que vai te permitir que você venha com tranquilidade e faça a transição, por exemplo, de um período de PEFA, um curso de inglês, para um período de college. Se você está vindo para o Canadá a trabalho, existem aí alguns critérios, né, para que você seja de fato elegível a aplicar para um visto de trabalho. Você pode estar, por exemplo, estar acompanhando o seu cônjuge que está estudando no nível superior, você pode ter vindo transferido da sua empresa, você pode ter tido o suporte do seu empregador para chegar aqui no Canadá, enfim, tem algumas variáveis, né, que vão te permitir ser elegível para esse visto de trabalho. E aí, naturalmente, a gente está falando para você poder trabalhar aqui no Canadá, você precisa ter essa autorização de trabalho. Ou seja, para que você não cometa o primeiro erro, que é aplicar para o visto errado de acordo com a tua necessidade, vale a pena você entender quanto tempo você quer ficar aqui no Canadá, qual é a natureza da sua vinda para o Canadá e assim fazer a escolha certa de acordo com a tua necessidade. O segundo erro, ele se relaciona na grande maioria das vezes com o teu financeiro. É preciso que para a tua vinda para o Canadá, seja ela de caráter temporário ou permanente, mas aqui nesse vídeo a gente está falando mais do caráter temporário, é preciso que você comprove para o governo que você tem fôlego financeiro para arcar com as despesas que você vai encontrar aqui. Então, se você está vindo visitar, se você não tem onde ficar, nessa nossa continha vai ter que ter, por exemplo, onde você vai se hospedar, qual é o custo que está relacionado a isso, onde você vai, né, se alimentar, quanto que você vai gastar para isso. Ou seja, para visita, certamente, o oficial está querendo olhar quando ele acessa a tua aplicação se de fato você tem os meios financeiros para arcar com as despesas que você está, né, nesse período de tempo que você vai ficar no Canadá, que você vai eventualmente encontrar. Certamente, para um visto de estudos, o fôlego financeiro exigido é maior, porque a gente tem um componente a mais, que é o valor da tuition, né, que é o valor do teu curso, ou de ESL, ou um Pathway, ou um college. Então, o que o oficial quer ver de fundos quando ele está acessando uma aplicação para visto de estudos? Primeiramente, que você vai ter fôlego financeiro para pagar a sua tuition. Isso é ponto pacífico. Esse é daí que a gente começa o nosso cálculo em relação ao suporte financeiro. Um segundo aspecto é, se você está vindo acompanhado, isso naturalmente influencia também nessa nossa conta. Porque se você vem sozinho, a gente está falando de tuition mais $10 mil para o primeiro ano. Se você vem acompanhado do seu cônjuge, a gente está falando não mais só de $10 mil para te acompanhar, mais de $14 mil. Se você vem com criança, a gente tem que colocar mais $3 mil aí nessa conta. E aí, naturalmente, de acordo com o tempo do teu projeto de estudos, isso vai certamente impactar a forma como a gente vai compor esse suporte financeiro. E aí é preciso lembrar que esse fundo ele tem que ser sempre
com liquidez. Então, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu vou vender para ir para o Canadá. Essa não é a melhor forma de comprovação financeira que você pode apresentar. O oficial quer ver fundo líquido, fundo que você tem acesso imediato. E mais do que isso, ele quer ver constância desses fundos na sua conta bancária. Você vai ser solicitado a encaminhar, por exemplo, o teu imposto de renda. Isso é peça-chave na comprovação financeira. Além do teu imposto de renda para o último ano fiscal, você vai precisar mandar também os 4 últimos extratos bancários. Essa é geralmente a documentação que a gente encaminha. Então, se o oficial entende que entrou uma grande soma de dinheiro no mês que você está enviando a tua aplicação, ele vai se questionar, por exemplo, qual é a origem desse dinheiro. Então a gente está falando de liquidez, a gente está falando de constância de fundos e, por fim, a origem. E é por isso que é importante que o teu imposto de renda dialogue muito bem com o montante que você está apresentando. Então, por exemplo, dependendo da tua faixa etária, é comum que os pais, por exemplo, estejam investindo nesse processo, investindo nesse projeto que você tem de vir para o Canadá estudar. Isso não é um problema de forma nenhuma, mas é preciso que isso seja refletido no teu imposto de renda. Uma alternativa, se é esse o cenário, você está tendo suporte financeiro dos seus pais, de algum parente próximo, é o sponsor. A gente pode apresentar o que você tem como fundos líquidos, mais um sponsor. Esse sponsor, ele não vai precisar te dar dinheiro não, ele não vai precisar colocar dinheiro na sua conta, não é isso. O que ele precisa fazer é demonstrar que ele tem, de fato, esse fôlego financeiro para ajudar você nesse projeto. Então, o que eu comentei sobre documentação que você, enquanto aplicante, precisa apresentar, o seu sponsor vai ter que apresentar também. Geralmente, o sponsor ideal é um parente próximo, é alguém que tem um vínculo muito grande com você, para, de fato, o oficial visualizar, olha, se essa pessoa precisar realmente de uma ajuda financeira, o pai, a mãe, o irmão, enfim, algum parente mais próximo vai poder, de fato, te ajudar financeiramente a cumprir esse teu programa de estudos aqui no Canadá. O terceiro erro é relacionado ao seu vínculo com o seu país de origem. E esse é um aspecto muito interessante que tem que ser cuidado, endereçado no momento da tua aplicação, porque ele dialoga também com o aspecto número 2. E se a gente for considerar os motivos de negativas para vistos temporários, eles certamente estão relacionados ao vínculo que tu tem com o teu país de origem. E por que isso? Quando você aplica para um visto de visitante, para um visto de estudos, para um visto de trabalho temporário, como o visto disso é uma natureza temporária, você tem que demonstrar que você tem para onde voltar. Você tem que demonstrar, por exemplo, que a escolha do teu curso ou que tua vinda para trabalhar é algo relevante na tua trajetória e que vai trazer frutos positivos se você retornar para o teu país de origem. A gente sabe que o estudo é um trampolim para muitas pessoas imigrarem e o Canadá certamente quer reter essa mão de obra, esse pessoal que vem para cá estudar. Agora, a grande questão é que você precisa demonstrar que você é uma pessoa que cumpre com as regras do seu status temporário. Então, como é que a gente fortalece uma aplicação baseando-se nos vínculos que você tem com o seu país de origem? O que o Canadá considera, por exemplo, vínculo? Qual que é o vínculo do aplicante? Ele pode ser um vínculo objetivo, como você ter uma propriedade no seu nome, uma propriedade que consta ali, por exemplo, na seção de bens e direitos do seu imposto de renda. Ele pode ser também um vínculo subjetivo, um vínculo familiar, e aí certamente vale a pena a gente endereçar essas questões, mostrar para o oficial que de fato esses vínculos existem e que a tua vinda para o Canadá não é, por exemplo, estou fugindo de uma situação social e econômica não muito bacana. A gente sabe que o Brasil tem passado aí por crises, e isso certamente influencia, a vontade dos brasileiros buscarem uma alternativa para um futuro mais estável, mas ainda assim, o trabalho, por exemplo, é um grande vínculo, é o maior vínculo que você pode demonstrar. Se você é, por exemplo, funcionário público, vale a pena entender quais são os caminhos para você obter, por exemplo, no seu trabalho, uma licença não remunerada ou mesmo remunerada. Isso certamente ajuda você a comprovar o vínculo que você tem com o seu país de origem. Se você está há muito tempo sem trabalhar, ou se você está numa atividade autônoma que não está te rendendo um certo income mensal ou anual, vale a pena você conversar com um profissional e entender quais são os riscos envolvidos na tua aplicação e entender como é que a gente pode contornar ou mitigar esses riscos. O quarto erro que as pessoas cometem quando elas estão aplicando para um visto temporário é não expressar para o oficial qual a sua real motivação de vir para o Canadá. E aí entra uma questão muito delicada, que é a tua dual intention, ou seja, se você tem a intenção de vir estudar, mas também tem a intenção de ficar aqui permanente, vale a pena entender se é necessário ou não explicar essa dual intention. Isso pode ser um risco para sua aplicação, como também pode ser algo que fortalece a estratégia de aplicação.
Agora, de forma geral, se a gente está falando de um visto de estudos, por exemplo, eu faço talvez a gastronomia no Brasil e eu quero ir para o Canadá fazer uma pós-graduação, um segundo curso em TI, porque eu sei que o Canadá, enfim, né, tem uma grande demanda para essa área. Esse é um tipo de aplicação que pode ter aquela bandeirinha vermelha ali no assessment e é algo que a gente precisa conversar melhor, endereçar melhor, costurar essa argumentação para demonstrar para o oficial que, na verdade, a tua intenção de estudar é genuína. Então, vale a pena você escrever uma motivation letter bem redondinha, costurada aí com o teu financeiro, costurada também com a tua intenção de vir para o Canadá e relacionada, na maior parte dos casos, ela vai estar relacionada ao teu background educacional ou profissional. E aí vem a pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem: dá para mudar de carreira? Dá para mudar de carreira sim. Então eu tenho um histórico aí fazendo inúmeras aplicações e felizmente nunca tive nenhuma negativa porque a pessoa resolveu trocar de carreira. A pergunta é sempre: realmente esse é o curso que você quer fazer? Esse é um risco a mais para a tua aplicação. Essa troca de carreira é algo que a gente vai precisar de um fôlego maior de justificativa. E a resposta que as pessoas me dão geralmente é no sentido de que, Lívia, é um investimento muito grande, eu não estou feliz com o que eu estou fazendo e eu quero tentar algo novo. Então, se a tua intenção é genuína, a gente só precisa colocar isso no papel para que essa mensagem chegue até o oficial que está fazendo o assessment da tua aplicação. O quinto e último ponto que eu gostaria de conversar com vocês é misrepresentation. Você sabe o que é isso? Misrepresentation é quando você mente na sua aplicação, quando você altera documentos. E isso certamente é o maior dos erros que você pode cometer. Por quê? Se você é pego, você está banido do Canadá por 5 anos, ou seja, não vale a pena. Certamente os riscos existem, eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que toda aplicação tem garantia de aprovação, isso não existe, mas ainda assim, a forma de você mitigar riscos que existem na aplicação sem passar por alteração de documento, por omitir alguma informação relevante. Então vale a pena você tomar o caminho certo, entender quais são os riscos envolvidos com a tua aplicação e mitigar eles da melhor forma possível para ter maior chance de sucesso nessa aplicação. Bom, pessoal, a gente conversou sobre 5 maiores erros que as pessoas cometem aplicando para um visto temporário. Se você gostou, deixe o seu comentário, dá o seu like, se inscreva no canal, vai vir muita informação relevante e bacana aí para vocês nesse sentido. E se você quer contar com a ajuda de um profissional, não deixe de entrar em contato conosco, entender o seu perfil, entender quais são os riscos envolvidos com a sua aplicação e potencializar as chances de sucesso. Nosso e-mail de contato está aqui na descrição desse vídeo e a gente te espera aqui no Canadá.